sei exatamente o que eu tenho que fazer para mudar a minha alimentação, para perder peso, para manter o meu peso, por que que eu não consigo fazer mesmo assim? Você já se perguntou isso? Quase todas as mulheres que chegam para mim, seja para atendimento individual, seja para mentoria, seja para curso online, quase todas elas falam exatamente a mesma frase. Eu já fiz muita coisa, eu sei exatamente o que que eu posso comer, o que que eu não posso, o que que é saudável, o que não é. Elas trazem, assim, conhecimento quase de nutricionista sobre a alimentação delas, sobre os tipos de alimentos. Realmente, falta de informação não é mais um problema atual. Só que por que mesmo assim a gente não consegue colocar em prática? A gente começa, nos primeiros dias vai, e depois a gente se perde no meio do caminho e não entende por quê. Se esse é o seu caso, hoje você vai entender, vem comigo que eu vou te explicar. Existem alguns fatores, tá? Então, assim, lógico, a informação, ela é uma parte importante do processo. Então, se você nem souber o que é um alimento saudável, o que não é, se você não tiver o mínimo de entendimento sobre quantidade, qualidade, não vai ter como você colocar, né, em prática algo que você não sabe. Então, essa parte de se informar, ela é sim fundamental, mas ela é uma parte da mudança de comportamento. Vamos pensar que a gente tem toda uma outra esfera aqui englobando essa mudança. São os pontos dessa outra esfera, tá? Primeiro de tudo, a gente tem a parte motivacional. O que que isso significa? A gente, quando começa uma mudança de comportamento, então assim, vou começar uma dieta nova, a gente tem um pico de motivação. A gente tem uma animação que surge pelo contexto da novidade, de começar algo novo. Conforme a gente vai se habituando àquilo, esse encanto da novidade vai abaixando para o nosso cérebro, ele vai se diminuindo, ele vai se perdendo. Então a motivação já não fica mais tão alta, a gente já não sente mais aquela alegria e energia toda para colocar em prática. Sabe quando você começa uma dieta nova e aí você vai no mercado e compra tudo que está ali na dieta, compra alimentos novos, fica testando alimentos saudáveis? Isso tudo com aquela empolgação é esse senso da motivação que ficou alto por causa da novidade. Mas tão logo você se habitua, na semana seguinte já não tem a mesma graça ir ao mercado procurar esses alimentos diferentes, por exemplo. Tudo vai ficando mais comum e esse efeito da novidade some e com isso a sua motivação também tende a estabilizar. E aí a gente tem um agravante. Conforme os dias vão correndo, obstáculos vão surgindo. E aí você vai percebendo que não é tão simples colocar em prática como você achou. Que ajuda sim ter os alimentos em casa, ter as informações, mas que existem outras coisas que atrapalham. Por exemplo, as nossas emoções. Aí um dia você não tá tão bem, você não tá se sentindo tão feliz, você tá cansada, você está entediada, e aí a comida, ela ganha esse outro poder, né? A gente acaba exagerando, a gente acaba comendo algo que a gente nem tava com fome, você vai lá e pega uma barra de um chocolate, ou você pede uma pizza no iFood porque tá meio friozinho e você tá querendo comer uma pizza gostosa. E aí, conforme essas coisinhas do dia a dia vão acontecendo, a sua motivação cai mais ainda. Porque aí você vai percebendo que existem obstáculos, que não é simples, assim, tão simples aparentemente seguir, e que você não tem ferramentas para passar por cima desses obstáculos. E esse é o segundo ponto. É você ter ferramentas que trabalhem a parte psicológica. Eu estou sempre dizendo aqui, se alimentar é um comportamento. Comportamento, ele envolve os nossos pensamentos, a nossa mente e as nossas emoções. Tudo isso influencia como a gente vai agir. Então, se você não tiver ferramentas que trabalhem a parte mental, seus pensamentos, a gente chama de cognições, e a parte emocional, ou seja, como é que eu lido com as minhas emoções? Como é que eu lido comigo mesma? Né? Todo esse autoconhecimento para que eu não fique recorrendo à comida. Se você não trabalhar essas ferramentas e também não trabalhar a tua motivação, você acaba não conseguindo colocar em prática a longo prazo. Isso tudo é muito normal, porque nenhuma mudança de hábito é fácil, ela exige um esforço. Você está acostumada a fazer de tal jeito e você precisa sair toda da rota daquilo que você estava acostumada. É uma aprendizagem. Quando você vai mudar um hábito seu alimentar, você está fazendo uma aprendizagem. Sabe uma criança quando está aprendendo a andar? Quando está aprendendo, por exemplo, a andar mesmo com as pernas, ou aprendendo a andar de bicicleta, a gente acompanha esse processo dela, e ela cai, e ela demora, e aí a hora certa, de repente não vai de novo. Qualquer mudança que a gente se propõe a fazer na vida é um processo de aprendizagem, onde a gente precisa aprender uma nova forma de agir,
Não basta saber, não basta você explicar para a criança, bota uma perna e depois a outra, e uma perna e depois a outra, que ela vai conseguir andar. E se ela tivesse esse entendimento, ela não conseguiria executar, porque não é só a informação. Então, a gente precisa de motivação para a gente conseguir manter uma consistência de treinamento enquanto a gente está desenvolvendo essa habilidade, e a gente precisa das ferramentas para a gente conseguir lidar com os obstáculos, para a gente conseguir novamente desenvolver essa habilidade. Então, a partir de hoje, quando você se lembrar que você não conseguiu colocar em prática, eu quero que, primeiro de tudo, você pare de ficar se culpando e ruminando isso na sua cabeça como se você fosse incompetente ou incapaz, porque não é esse o caso. Mas quando eu tô falando para você se livrar da culpa, eu também não tô dizendo para você passar a mão na sua cabeça e falar: "Ah, tudo bem, é difícil mesmo, né? Eu vou ficar aqui fazendo o que eu sempre faço". Isso também não é saudável. Então a gente pode substituir essa culpa que você não tem pela autorresponsabilidade, que é o seguinte pensamento: "Tá, eu tenho uma dificuldade porque eu nunca tive esses hábitos dessa forma. Então todo o processo de aprendizagem é um processo que precisa de habilidades novas, precisa de ferramentas específicas. Aonde é que eu posso encontrar essas ferramentas? Como é que eu faço para desenvolvê-las?". Isso é um processo de autorresponsabilidade, onde eu entendo que eu não tenho culpa por não saber fazer dessa forma, né, por estar tendo essas dificuldades, mas eu também não vou ficar aqui, né, sentadinha, esperando que as habilidades vão ser desenvolvidas sozinhas, porque elas não vão. A gente precisa de um método, a gente precisa de alguém nos orientando, nos ensinando essa habilidade, essas habilidades, né, tanto para a gente manter a motivação, quanto para a gente lidar com a nossa mente e com as nossas emoções, e aí sim a gente consegue desenvolver, aprender uma nova forma de se comportar diante da comida, que são esses novos hábitos que você quer ou deseja ou precisa, né, desenvolver, seja por saúde, seja para emagrecer, seja para manter um peso perdido, seja o motivo que for, aí você vai conseguir. Tudo bem? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, deixa o seu curtir para eu saber e comenta aqui o que você gostou. Se você não está inscrito ainda, se inscreve para você não perder os próximos vídeos e lembra também de compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar aí, que estão tentando mudar os hábitos dela, tá bom? Um beijo e até a próxima!